E aí, pessoal, tranquilo? Beleza? Então, nós vamos estar dando continuidade às nossas aulas de geografia e, nesse sentido, eu trouxe para nós hoje um tema que talvez seja relevante em torno da prova do Enem, que é o que nos interessa nesse momento, né? Então, eu trago aqui hoje os modelos produtivos. Modelos produtivos estes que nascem num contexto de acirramento das disputas em torno da produtividade, em torno do lucro. E é a partir disso que, num primeiro momento, eu aponto o capitalismo industrial como sendo a chave para que a gente possa compreender os desdobramentos desse processo que nos interessa nesse momento. O capitalismo industrial está diretamente relacionado com a questão das novas formas de produção, ou seja, com os novos modelos produtivos. 3 deles nós vamos abordar nesse momento e eu penso que são os que mais são recorrentes em provas, sobretudo no Enem. Beleza? É a partir da perspectiva das novas fontes energéticas, das novas formas de produzir energia para que pudesse implementar uma produção, é que surgem o acirramento das disputas em torno do lucro. Em linhas gerais, essa é a racionalidade que permeia esse debate, essa discussão. Tranquilos? E é nesse contexto que, num primeiro momento, eu trago para a gente aqui o Taylorismo. Taylorismo, que algumas características centrais eu pretendo apontar aqui para que a gente possa detectar, em algum momento, se o modelo produtivo é taylorista, é fordista ou toyotista. Mas, nesse momento, as características do Taylorismo. A divisão do trabalho, ou seja, o operário agora executa, desenvolve uma só tarefa, né? Numa outra perspectiva de uma produção pautada na lentidão dos processos naturais, enfim, da natureza, essa racionalidade não se aplica. Só que agora, nesse momento, a divisão do trabalho, ou seja, o operário conhece apenas uma fase da produção. Ele desempenha tão somente a produção que lhe é conferida. Não interessa ao industrial que esse operário tenha um conhecimento amplo do processo produtivo. Interessa, então, que ele aperfeiçoe a sua prática e desenvolva a sua tarefa de maneira que isso seja a cada dia, a cada momento, a cada semana, a cada ano que passe, otimizado. Ele vai aprimorar a sua técnica de trabalho, contudo, vai acontecer uma espécie de alienação, que é uma das características também que eu aponto aqui. A alienação do operário, ou seja, ele, a partir do momento que conhece apenas uma pequena parcela do processo produtivo, ou uma pequena função, podemos até dizer assim, ele está alienado em relação ao conjunto de tarefas que estão sendo realizadas, executadas nesse contexto. E é a partir disso que a forte cobrança e os horários rígidos surgem, ou seja, esse operário, além de conhecer apenas uma parte do processo produtivo, além de precisar otimizar o seu tempo, a cobrança incide fortemente sobre esse operário, porque, como tenho dito, é nessa lógica que surge a disputa e o acirramento em torno da produção do melhor produto no menor tempo e com menor custo. E menor custo envolve otimizar e extrair desse operário o trabalho de maneira mais incisiva. Ou seja, essa é uma racionalidade que eu penso que a ideia central seja sempre essa. A racionalidade do surgimento dos novos modelos produtivos estão diretamente ligados, isso eu penso ser extremamente relevante, diretamente ligados ao acirramento das disputas pelo lucro, né? Essas algumas características centrais do Taylorismo. Passaremos, então, ao Fordismo. O Fordismo carrega as características do Taylorismo, contudo, agrega, né, o uso das máquinas e a esteira rolante, que é sempre uma expressão que aparece quando um texto, um tema ou um debate surge em torno de Fordismo. A esteira rolante está diretamente ligada com o Fordismo, né? E é nesse sentido que o trabalhador agora
diferentemente do Taylorismo, ele está fixo num local, ou seja, ele não precisa circular no ambiente da fábrica, no ambiente fabril, no seu ambiente de trabalho. Ao contrário do Taylorismo, em que ele ainda precisava se deslocar no interior da fábrica para que pudesse desenvolver as suas tarefas, ou a sua tarefa, mas, de alguma maneira, ele acabava circulando, mesmo alienado, no interior da fábrica. Agora, no Fordismo, o que acontece? Implementa-se a esteira rolante, ou seja, esse trabalhador fica fixo, e ele não precisa ir até o trabalho vem até ele. Isso é frequente, recorrente, e a gente, até do senso comum, sempre assiste, vê, enfim, consome algum vídeo, alguma coisa, algum documentário, em que o trabalho vem até os trabalhadores. Sobretudo, o que aparece na mídia com relação às indústrias automotivas, muito embora a maioria delas extremamente robotizadas, né? Hoje. Nesse contexto, o trabalhador, então, otimiza ainda mais o seu tempo, ou seja, o industrial extrai ainda com mais intensidade essa força de trabalho. É o que vai se chamar de mais-valia relativa, a partir do momento em que o trabalhador está fixo e o trabalho vem até ele. Ou seja, ele, além de ser especializado em uma só função e uma só operação, além de estar totalmente alienado ao restante do processo produtivo, agora o trabalho chega até ele, ou seja, é uma otimização e uma aceleração do processo produtivo. Nesse contexto, ocorre necessariamente um empobrecimento intelectual, ou seja, frequentemente, até alguma charge, alguma coisa, já apareceu no Enem também, né? Aquele trabalhador que trabalhou a vida toda numa indústria e no momento em que ele vai encerrar suas atividades, ou seja, vai se aposentar, ele vai até o fim da linha de produção para que ele pudesse entender e pudesse conhecer que tipo de produto que ele estava produzindo. Ou seja, o trabalhador, nesses dois contextos de modelo produtivo, não se identifica com a sua produção. É uma produção que ele não se sente parte daquilo que produz. Ou seja, a partir do momento que o processo produtivo é fracionado, o trabalhador não se sente parte daquele produto, ou não se sente responsável pela produção daquele produto, daquele bem, daquele item, enfim. Tranquilos? Uma característica extremamente relevante são a presença de grandes estoques, ou seja, no Fordismo, assim como no Taylorismo, temos grandes estoques de matéria-prima e grandes estoques de produtos acabados, prontos para serem comercializados. Essa é uma característica central. Eu penso que no Fordismo a gente precisa sempre associar o Fordismo com a esteira rolante, ou seja, o trabalhador fixo e o trabalho chegando até ele, não ele até o trabalho, mas o trabalho chegando até ele. E uma outra característica extremamente relevante é a presença de grandes estoques. Isso é chave para a gente poder desdobrar qualquer questão que apareça nesse sentido. O toyotismo, por fim, é aquele que nós vamos abordar agora, é justamente o contrário, ou seja, a ausência de estoques, não se tem grandes estoques, é uma ausência de estoques. Por quê? Em função de quê? Em função de que o toyotismo, ele, de alguma maneira, força a formação de uma cadeia produtiva, ou seja, ele precisa de uma série de outras pequenas indústrias associadas a ele para que ele possa desenvolver a sua produção. Então, nesse sentido, os pedidos, as solicitações de matéria-prima são realizadas na medida em que a demanda aparece. Então, já temos uma diferença sumária. Eu penso que essa é a diferença, podemos dizer assim, mais relevante entre esses dois modelos produtivos. Ou seja, aqui, grandes estoques. Aqui, no toyotismo, ausência de estoques, em função de que o toyotismo, esse modelo produtivo, trabalha a partir de demandas, ou seja, ele não gera grandes estoques. E isso faz com que, de alguma maneira, a frequente, é o terceiro item aqui, a frequente atualização da produção. Ou seja, nesse contexto do toyotismo, é muito mais viável atualizar a produção.
por exemplo, falando em um contexto de automóveis, é muito mais viável e é muito mais tranquilo a atualização de modelos, ou, enfim, a partir dessa perspectiva, já que aqui não temos grandes estoques. Num modelo produtivo de matriz fordista, se formam e se geram grandes estoques. Então, uma atualização de um modelo... Aqui nós estamos falando de modelos produtivos, né? E eu gostaria de deixar claro que, de alguma maneira, apesar de as nomenclaturas, nós, de alguma maneira, associarmos a produção de automóveis, esses modelos produtivos não são só aplicados na produção de automóveis, evidentemente, né? São aplicados na produção de alimentos, no agronegócio, enfim, na indústria naval, enfim. Mas sempre nos chama a atenção em função justamente das nomenclaturas. Mas o que eu vinha dizendo, a frequente atualização dos estoques, ou melhor, da produção, no toyotismo é bem mais viável, uma vez que não tem grandes estoques, grandes pátios ou grandes armazéns abarrotados de produtos prontos para serem comercializados, né? Então, aqui, nesse contexto, é muito mais viável atualizar a produção. No Fordismo é um pouco mais complicado, porque é um momento que atualizamos a produção, desvalorizamos aquilo que, de alguma maneira, se tornou obsoleto. Então, nesse contexto, o toyotismo também se diferencia drasticamente do Fordismo. A formação da cadeia produtiva, como eu já coloquei para vocês, né, é justamente essa questão, justamente por não trabalhar com grandes estoques, né, nesse modelo produtivo, demanda a formação de uma cadeia produtiva, ou seja, demanda várias outras pequenas indústrias, pequenas fábricas, fornecendo subsídio para a indústria maior, né, realizar uma produção numa escala evidentemente maior. Mão de obra qualificada, ou seja, nesse contexto, o trabalhador não conhece apenas uma fração, uma parcela, uma pequena parte do processo produtivo, né? Muito antes, pelo contrário. Ele conhece todo o processo produtivo, muito embora não desenvolva todas as tarefas necessariamente e obrigatoriamente, mas, no entanto, conhece todas as fases da produção. Ou seja, nesse contexto, o trabalhador desenvolve um trabalho, de alguma maneira, mais racionalizado. Ou seja, ele não está alienado em relação ao produto que está produzindo. Evidentemente, o menor número de trabalhadores. É um problema? Talvez. O menor número de trabalhadores em função de quê? Justamente em função de que a mão de obra é qualificada, ou seja, o operário está apto a desenvolver mais de uma função, né? E nesse contexto, ora ele está numa fase da produção, desenvolvendo uma determinada atividade, ora ele pode ser realocado e desenvolver uma outra atividade em um outro momento da produção, né? Então, esses são os modelos produtivos e as semelhanças e as diferenças, os limites e as possibilidades que cada um deles apresenta. Eu penso que o toyotismo e o fordismo são aqueles modelos produtivos que, de alguma maneira, aparecem em contextos mais frequentes, né? E, nesse sentido, eu penso que a gente precisa ter muito claro as diferenças sumárias desse modelo produtivo, ou seja, desses modelos produtivos. Menor número de trabalhadores, aqui temos uma grande massa de operários no Fordismo, no entanto, operários especializados, alienados em relação ao processo como um todo. Aqui não, aqui temos menor número de trabalhadores, mas, no entanto, trabalhadores mais qualificados em relação ao todo do processo produtivo. A questão dos estoques, mais uma vez eu chamo a atenção porque é extremamente relevante, já foi questão de Enem, né? Já foi, e de alguma maneira, se em algum contexto aparecer um modelo produtivo apresentando grandes estoques, pode ter certeza que o debate está em torno do Fordismo, nunca do toyotismo. O toyotismo é justamente ao contrário, a ausência de estoque, ou seja, produção na hora certa, se produz à medida em que se comercializa. Não existe formação de estoques, né? Não geram grandes estoques. Então, é nesse sentido que eu penso que esses modelos produtivos, a partir dessa perspectiva que a gente traz,
fica claro, fica tranquilo da gente compreender quais são as características de cada um deles. Pessoal, foi um prazer ter estado com vocês. Eu gostaria de convidá-los a continuarem acompanhando nossos vídeos e, certamente, um novo tema muito em breve. Obrigado.